Vamos para a palavra que o Senhor me deu aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14. Vamos para a palavra em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14. Que Deus abra o nosso entendimento. Uma ótima semana para todos, cheia de bênção de Deus, cheia de fé, cheia do Espírito Santo na sua vida. Cheio do Espírito Santo de Deus na nossa vida. 1 Samuel, capítulo 16. Senhor, tira a cegueira espiritual, que o Senhor nos liberte, né, do engano. Saul é atormentado pelo espírito maligno. Quando Deus me deu essa palavra, ele veio falar aqui, sabe o quê? Que tem espíritos que atormentam pessoas. Porque tem gente que não acredita no reino espiritual, né? Tem gente que não acredita que existem espíritos malignos que atormentam os outros. Só que Saul aqui, ele era atormentado pelo espírito maligno. Agora preste atenção por que ele foi atormentado por esse espírito. Preste bem atenção que o Senhor vai nos ensinar aqui. E o espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau que veio da parte do Senhor. Agora preste bem atenção. Por que o espírito maligno atormentava Saul? Porque o espírito do Senhor se retirou de Saul. E por que o espírito do Senhor se retirou de Saul? Por causa da sua desobediência. Por causa da rebelião. Você presta bem atenção que a desobediência leva a espíritos malignos a te perturbar. Tá entendendo? Às vezes você olha, teus filhos são desobedientes e você não entende por que a tua família não se une, por que a tua família não tá em paz, por que a tua família não tá bem, por causa da sua desobediência. E quando há desobediência, o que acontece? O Espírito do Senhor sai da vida de muitas pessoas. O Senhor, ele é misericordioso. O Senhor é misericordioso. Ele nos perdoa várias vezes, ele nos perdoa, ele nos ajuda, ele manda alguém falar da palavra para você, ele manda alguém te orientar, ele manda alguém dar uma mensagem do evangelho para que você se arrependa, para que você esteja no caminho da verdade da vida, mas se você não quer obedecer, o que é que acontece? O Senhor retira o espírito de você, o espírito dele sai de perto de você. E o que acontece? Os espíritos malignos vêm te atormentar. Por que muitas pessoas estão possessas de demônios? Por causa da sua desobediência. Desobedece a Deus, em primeiro lugar. Desobedece os pais, em segundo lugar. E desobedece às autoridades. E isso traz espíritos malignos para a nossa vida, por causa da desobediência. Porque aquele que é desobediente é aquele que não quer estar em comunhão com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E muitas das vezes você não sabe por que a tua vida não dá certo. Sabe por que não dá certo? Por causa da tua desobediência. Depois que Saul passou a desobedecer Deus, nada deu mais certo na vida dele. Olha só. Mas parece que os seres humanos têm uma dificuldade para obedecer, não é verdade? Os seres humanos têm uma dificuldade muito grande para obedecer a Deus. Eles querem que Deus os obedeça, mas eles não querem obedecer a Deus. Eles querem oração, eles querem que Deus orar e Deus responda às suas orações. Mas quando Deus dá uma ordem, um comando, muitos não querem obedecer, porque foi dado um comando a Saul e ele não obedeceu. E o que foi que aconteceu? O Senhor disse para Samuel: por que tu clamas por Saul, que eu já rejeitei? E depois que Deus o rejeitou, depois que Deus retirou dele o espírito, né? O espírito do Senhor saiu de Saul, o que foi que aconteceu? Ele foi perseguido por um espírito mau. Bom dia, Rita de Cássia. Então, você está entendendo como a guerra é espiritual?
Por causa que teus filhos estão em desobediência, os espíritos do mal perseguem os teus filhos, perturbam os teus filhos, às vezes perturbam você por causa da desobediência. Porque pessoas não acreditam, não tem nada a ver, né? Tem pessoas que não acreditam nas trevas, tem pessoas que não acreditam nos espíritos mal, tem pessoas que não acreditam em demônio. Tem pessoas que não, demônio não existe, não. Inventaram, né? Eu já vi muita pregação aí deles que adoram os demônios, dizer que o demônio é bonzinho, dizer que Satanás é bonzinho. Eu já ouvi eles ensinando aos outros, dizendo que Satanás é bonzinho. Como que ele é bonzinho se o Espírito de Deus saiu da vida dele? O Espírito de Deus saiu da vida de Satanás, não é verdade? Saiu. Por causa de quê? Da sua rebelião. Por causa de quê? Da sua desobediência. Por causa de quê? Que ele quis ser maior do que Deus. Ele quis fazer contenda no céu, hein? Ele quis fazer contenda no céu. Ele fez uma rebelião no céu. Imagine aqui na terra. Imagine aqui na terra o que ele não faz, esse infeliz. Mas o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus tem poder, louvado seja Deus engrandecido. Se Satanás, que era um anjo de luz, se rebelou contra Deus, ficou contra Deus, e imagina, no céu, gente, no céu, nos ares celestiais, louvado na casa de Deus, no reino de Deus, ele fez isso. Imagine aqui na terra, hein? Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E aí, né, o povo que cuidava do rei Saul falou que devia buscar um homem que tocasse harpa. Presta bem atenção. E o que aconteceu? E será que quando o espírito mal da parte do Senhor vier sobre ti, então ele colocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Aí foram procurar um homem, né, que tocasse o instrumento e trouxesse para Saul. E o que foi que aconteceu? Então respondeu um dos mancebos, um daqueles que serviam a Saul, disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, é alegre, e é homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Olha aí, o Senhor era com Davi e o Senhor não era mais com Saul. E então aqui houve um encontro de Davi e Saul, né? Houve um encontro de Davi com Saul. E o que foi que aconteceu? Trouxeram Davi à presença de Saul, porque Davi, Deus era com ele, porque Davi era esse valente de guerra, porque Davi, louvado seja Deus engrandecido, tocava o instrumento. E olha só o que aconteceu. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Olha que maravilha, né? Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito. Enviou-os Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio até Saul. Esteve perante ele e o amou muito. Saul amou muito a Davi e foi seu pajem de armas. Ele deu logo um trabalho para Davi. Não imaginava ele que Davi seria o futuro rei, né? Ele não imaginava ele que Davi era o escolhido para ficar no lugar dele. Ele não sabia que Davi era o escolhido para ficar no lugar dele.
Louvado seja Deus engrandecido. E ele deu trabalho a Davi, colocou Davi perto dele. Louvado seja Deus e presta bem atenção. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Saul, ele se agraciou de Davi, né? Mas ele não sabia que Davi era o escolhido para tomar o lugar dele, para ficar no lugar dele. Ele não sabia que Deus era com Davi e que Deus não era mais com ele. Ele não acreditava que Deus não era mais com ele. Tanto é que Saul continuou nas batalhas, mas Saul não conseguia mais vencer a batalha. Quem vencia as batalhas agora era Davi por Saul. Então, louvado seja Deus e agradecido, e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com suas mãos. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mau se retirava dele. Quem era Davi? Davi era um simples pastor de ovelhas. Quem era Davi? Era alguém que vivia no meio da malhada. Quem era Davi? Era alguém que não tinha condições. Quem era Davi? Era o filho que era desprezado pelo seu pai, porque os filhos que estavam lá em guerra, eles eram os filhos bem vistos, mas Davi, que cuidava das ovelhas, ele não era aquele filho bem visto. Louvado seja Deus, agradecido, mas aí é que tá. Louvado seja Deus. Muitas das vezes tu não tá dando valor para aquilo que tu tá vendo, mas Deus está dando valor. E Deus deu valor para Davi. Por quê? Porque Deus sabia como era o coração de Davi. Então Deus sabia, louvado seja Deus, que quando Davi adorava, quando Davi tocava os instrumentos, quando Davi louvava, os espíritos maus se retiravam. E foi isso que aconteceu quando Davi começou a tocar a harpa. O que foi que aconteceu? O espírito mau saía da vida de Saul. Olha a importância de ser adorador. Cantar, muitos cantam, mas adorar é diferente. Davi tocava a harpa com adoração. Davi tocava a harpa não para Saul. Davi tocava a harpa para Deus. Ele cantava para Deus. Ele adorava a Deus. Ele louvava a Deus. Tem gente que canta para si. Tem gente que canta para ficar famoso. Tem gente que canta para ficar reconhecido. Tem gente que canta para o seu benefício próprio. Não cantam para Deus, não cantam para adorar a Deus, não cantam, louvado seja Deus, agradecido para exaltar e glorificar a Deus. Davi era diferente. Davi tocava a harpa com adoração, com fidelidade, com amor a Deus. Davi era perfeito? Não era perfeito, mas ele era adorador. Essa é a diferença. Nós somos perfeitos? Nós não somos perfeitos, mas nós somos adoradores. E aquele que é adorador tem resposta. E aquele que é adorador, os espíritos maus não ficam na sua vida. Por quê? Porque ele é adorador. Ele adora a Deus acima de todas as coisas. Saul deixou de adorar a Deus. Saul passou a se adorar. Saul passou a querer ser mais do que Deus. Saul estava ali, louvado seja Deus, querendo, não obedecendo a Deus, não é verdade? Saul não obedeceu mais a Deus e por causa disso o Espírito de Deus se retirou do caminho da vida de Saul. E Saul começou a trazer para sua vida espíritos maus que o próprio Deus permitiu estar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas Davi, louvado seja Deus, tocando a harpa, expulsava o espírito imundo, o espírito mau, se afastava. Louvado seja Deus, agradecido. Então, muitas das vezes, quando você está adorando a Deus com o teu louvor, os espíritos imundos estão saindo da tua casa. Os espíritos imundos estão saindo da vida dos teus filhos que te perturba. Mas louvar com adoração. Mas de louvar com reverência a Deus, mas de louvar para Deus e não para os homens. Louvar, louvado seja Deus, engrandecido, entoar louvores, tocar instrumento, não para se aparecer, mas para Deus, para o Senhor Deus. Essa é a diferença de um adorador. Porque tem aí pessoas que
cantam para Deus, que tocam o instrumento, que dizem que é para Deus, mas é sem adoração. É porque, eu canto melhor do que o fulano. Não, eu toco esse instrumento melhor do que fulano. Não, eu toco esse instrumento melhor do que a ciclana. Não, eu tenho o dom do louvor. Fulano não tem o dom do louvor. Você pode ter até o dom do louvor, mas se você não tem a adoração no teu louvor, o teu louvor não sequer sobe ao céu. O teu louvor sequer nem chega ao trono de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E tem gente que não tem o dom de cantar, mas é um adorador. Tem gente, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que não tem, que canta muito mal, mas quando Deus ouve o seu louvor, abre o céu. Quando Deus ouve o seu louvor, ele envia anjos para espantar os espíritos maus, para retirar os espíritos maus. Louvado seja Deus. Então você está entendendo que quando dentro da congregação os cantores, aqueles que tocam instrumento, estão cantando, estão tocando os instrumentos, os espíritos maus têm que se retirar. Mas muitas das vezes eles estão cantando, eles estão tocando o instrumento e o espírito mal ainda continua na vida de muitos, até na vida deles. Sabe por quê? Porque eles não cantam para adorar a Deus, mas eles cantam, louvado seja Deus, como fosse um show gospel. Eles cantam, louvado seja Deus, engrandecido, para o seu próprio prazer e não para adorar a Deus. Louvado seja Deus. Eles cantam muitas das vezes para a sua própria alegria, mas não para alegrar a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você já viu aquelas pessoas que cantam dentro da congregação, que quando termina de cantar, vão conversar na hora da palavra, que quando termina de cantar, muitas das vezes vai até para fora da congregação. Parece que eles só são importantes quando eles estão na sua oportunidade, mas depois que eles param as oportunidades dele, eles não reverenciam aquele que é importante no culto e na congregação. Eu conheço muitos que quando é na hora da sua oportunidade do louvor, estão lá parecendo que estão adorando, parecendo que estão ali louvando para Deus, mas terminou a sua oportunidade, muitas das vezes sai do culto, vai para fora da igreja conversar. Muitas das vezes, na hora da palavra, aquele que disse que estava adorando, vai lá conversar. Não tem reverência na palavra. Não tem reverência para ouvir a voz de Deus. Não tem reverência quando Deus está falando através dos seus pastores, dos seus obreiros, dos seus profetas. Profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. Profeta é aquele que leva a mensagem de Deus. Então, louvado seja Deus, engrandecido, você tem que aprender o que é um adorador e quem é um cantor. O cantor, ele não canta para adorar. O cantor, ele canta para se aparecer. Ele canta para apresentar ali o seu trabalho de cantor. O adorador é diferente, meu querido. Ele canta para adorar a Deus, para alegrar a Deus. Ele canta para exaltar a Deus, ele canta para glorificar a Deus. Ele canta e quando ele termina ali de apresentar o seu louvor, quando ele termina de tocar o instrumento, ele continua em adoração. Ele continua em reverência. Louvado seja Deus, engrandecido dentro da congregação. Mas se você prestar atenção, é uma juventude que tocam um instrumento e que cantam, mas que não adoram a Deus. Louvado seja Deus. Só adoram a Deus na sua oportunidade. Só adoram a Deus, só louvam a Deus quando estão na sua oportunidade. Mas encerrou a sua oportunidade, eles não adoram a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido, mas Davi era diferente. Davi era aquele, louvado seja Deus, que tocava o instrumento com amor, com adoração, sabendo para quem ele estava tocando. E ele não estava tocando para Saul, ele estava tocando para Deus. Sabe por quê? Porque ele sabia que Deus, através daquele toque, louvado seja Deus, daquele toque, daquele instrumento da harpa, o espírito imundo iria embora. Sabe por quê? Porque o espírito imundo não fica perto de quem é adorador. O espírito imundo não fica perto daquele que adora a Deus. O espírito imundo não fica perto daquele que verdadeiramente reverencia a Deus, teme a Deus. É aquele que verdadeiramente presta culto a Deus. Louvado seja Deus. O espírito imundo não fica
Porque o adorador, louvado seja Deus engrandecido, ele tem a presença de Deus. O adorador, Deus está com ele. Louvado seja Deus. Saul era quem? Saul era ungido de Deus, não era ungido. O próprio Davi falou que Saul era ungido de Deus. O próprio Davi disse que não ia se levantar contra o ungido, mas só que Saul era um ungido rejeitado por Deus. Olha só, tem muitos que se gloriam na sua unção, mas não sabem se Deus ainda está com eles. Tem gente que bate no peito. Eu sou ungido, eu sou uma ungida. Mas Deus rejeita ungido. Deus rejeita ungida. Louvado seja Deus. Mas Deus não rejeita um adorador. Deus não rejeita um adorador, louvado seja Deus. Davi não se levantou contra o ungido, mas Deus que está acima de Davi rejeitou o ungido. Olha a diferença. Olha a diferença da criatura para o Criador. Olha a diferença da criatura para o Criador. E muitas das vezes tu não está rejeitando a criatura, mas Deus está. Louvado seja Deus. Muitas das vezes tu está dando a oportunidade para alguém que não quer nada com Deus. Não, vamos deixar aqui tocando. Vamos deixar aqui tocando o instrumento. Não é assim? Vamos deixar aqui, sabe que está nas drogas, sabe que está na prostituição, sabe que está no adultério, sabe que está desobedecendo os pais, sabe que está com espíritos malignos, mas está lá deixando tocar. Por que está deixando tocar? Porque é filho de pastor? Porque é filho de missionária? Por que está deixando tocar? Porque o dízimo é alto? Por que tu deixa tocar aquele que Deus já rejeitou? Aquele que o Espírito de Deus não está na vida dele? Por que é que tu deixa tocar? Louvado seja Deus. Se Deus falou para Samuel, por que tu ora por aquilo que eu rejeitei? Por que tu tá lá, do lado daquele que eu rejeitei? Por que tu tá lá, do lado daquele que se rebelou contra mim? Por que tu tá lá, do lado daquele, louvado seja Deus engrandecido, louvado seja Deus exaltado, que não me obedece mais, que não cumpre a minha palavra, que se levantou contra a minha lei, contra a minha vontade? Tá entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. É filhinho de pastor, mas depois sai para a prostituição. E quando está lá na congregação, está lá tocando instrumento. Está lá louvando para Deus. É filhinha de pastor, de missionária. Louvado seja Deus engrandecido. Que dentro da congregação é crente. Que dentro da congregação é adorador. Mas quando é fora da congregação, louvado seja Deus, está andando. Louvado seja Deus com espíritos imundos. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. Que o Espírito de Deus abra os olhos dos cegos. Eu vi um estudo de um pastor na pregação agora, esse final de semana. A palavra de Deus é estudo, né? E sobre o espírito de Jezebel. E esse espírito de Jezebel, ele está orando, ele está tocando, ele está pegando nos instrumentos, ele está colocando o mundo dentro da igreja. Louvado seja Deus, a pessoa está lá, louvado seja Deus, adorando de qualquer jeito. Adorando não, cantando, porque adorador não toca de qualquer jeito. Adorador não canta de qualquer jeito. Adorador não ora de qualquer jeito. Adorador, louvado seja Deus, ele sabe para quem ele está adorando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então, essa história aqui de Saul, essa história aqui de Davi, essa história aqui do espírito maligno, essa história aqui, louvado seja Deus que fala, louvado seja Deus que Saul foi atormentado por esse espírito maligno, e Davi, louvado seja Deus, que tocava o instrumento, o espírito maligno saía. Por quê? Porque o poder estava no instrumento? Por quê? Porque o poder estava no som que saía? Não, porque o Senhor se agradava do toque da adoração de Davi. Porque o Senhor se agradava, louvado seja Deus. O espírito que está maligno, que estava perturbando Saul, não veio da parte de Deus? E por que Davi, tocando instrumento, o espírito maligno saiu de perto de Saul? Porque Davi estava adorando a Deus. E quando o Senhor ouve o louvor de um adorador, aquebranta o coração dele. Porque quando o Senhor ouve a oração de um adorador,
Louvado seja Deus, o Senhor peleja por ele. Porque o Senhor, quando ouve o louvado seja Deus, as palmas de um adorador, os espíritos malignos vão saindo. Louvado seja Deus, engrandecido. Sabe qual é o problema da congregação? Que hoje quase não tem adorador. Sabe qual é o problema do coração da congregação? Porque hoje tem mais pessoas que querem ser adorados do que adoram a Deus. Porque hoje tem mais pessoas que, eu sou a melhor pregadora, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, eu sou eu que toco melhor o violão, não é mesmo? É aqueles que estão dizendo, eu toco melhor do que o fulano, eu toco melhor do que o ciclano, eu canto melhor do que o ciclano, eu prego melhor do que o ciclano, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Você pode fazer tudo isso melhor do que os outros, mas você pode, se você não está adorando, pode ter certeza que Deus não vai receber. Louvado o que tu canta, o que tu toca, o que tu prega, louvado seja Deus, não vai fazer efeito na vida das pessoas. Louvado seja Deus e agradecido. Por quê? Porque Deus não é contigo. E por isso que nós precisamos é ter Deus conosco. É ter Deus na nossa vida. É ter a presença de Deus na nossa vida. Somos falhos, somos pecadores, podemos cair, podemos falhar. Não devemos falhar. Não devemos falhar. Não coloca na tua cabeça que ser pecador é viver no pecado. Ser pecador é as condições que eu me apresento para Deus, que Ele é santo e eu sou uma pecadora, porque esse corpo ainda não é um corpo de glória. Então eu sou pecadora e eu sirvo um Deus que é santo. Ser pecador não significa que eu tenho que viver na prática do pecado. Ser pecador é reconhecimento que eu ainda posso falhar. Louvado seja Deus, que eu posso cair, como o próprio João disse na sua passagem, nas suas epístolas. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tens um advogado. Então nós temos que ser esse pecador, mas não pecar. Tá entendendo? É muito diferente. É muito diferente do pecador que vive na prática do pecado e do pecador que se esforça para não pecar. Mas se nós pecarmos, ainda sim temos um advogado. Basta você se arrepender do teu pecado e ele vai te perdoar. Basta você confessar o teu pecado para ele e ele vai te perdoar, e ele vai te levantar e ele vai colocar na posição. Louvado seja Deus, engrandecido que você deve estar no caminho da verdade e da vida. Ele vai te erguer. Louvado você que está aí caído, você que está aí afastado do caminho, porque você pecou, porque você errou. Louvado seja Deus, te arrependa, te conserta. Vê onde que tu caiu, te arrependa e te levanta, porque o Senhor está aqui para te levantar. Sabe qual foi o problema de Saul e de Davi? Davi, mesmo pecando, se arrependeu e falou para Deus: não tira o teu espírito de mim. Saul, mesmo pecando, não se arrependeu. Ele não ficou, não estava nem aí se o espírito de Deus tinha saído da vida dele. Você não vê Saul se arrependendo, mas você vê Davi se arrependendo. Você viu que Davi se arrependeu e falou: não tira teu espírito de mim. Saul não falou isso. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que nem Satanás. Satanás caiu, mas ele não falou para Deus: não tira a tua presença de mim, não me lança fora da tua presença. E ele foi lançado fora da presença de Deus. Estamos entendendo e aprendendo? Pecamos, mas nós não nos arrependemos. Mas Saul pecou e não se arrependeu. Satanás pecou e não se arrependeu. Ele foi lançado fora da presença de Deus. O Senhor tirou o espírito dele da presença de Deus. Vamos lá, Sansão caiu, mas lá na frente ele se arrependeu. E o que foi que aconteceu? O espírito de Deus se apoderou novamente de Sansão, e Sansão destruiu todos os seus inimigos. Louvado seja Deus, engrandecido. A vitória de Sansão foi maior do que todas as batalhas que ele tinha feito. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, o arrependimento das nossas falhas, dos nossos pecados, o Espírito de Deus não sairá da nossa vida. Mas a dureza, você não confessar o teu pecado, você não se arrepender, isso vai afastar o Espírito de Deus da tua vida. E quando você afasta o Espírito de Deus da tua vida, sabe o que é que acontece? Os espíritos malignos vêm para perto da tua vida. O nosso arrependimento faz o Espírito de Deus estar conosco. Perfeito nós não somos.
Louvado seja Deus, nós podemos falhar, não devemos falhar, mas podemos falhar por falta de vigilância. Por falta de vigilância, mas por falta dessa vigilância, você falha e você se arrepende. Senhor, me perdoa, não tira o teu espírito de mim. Por quê? Porque só o Espírito Santo pode me libertar e pode libertar você. Porque só o Espírito Santo pode nos corrigir, nos converter. Porque só o Espírito Santo de Deus pode nos santificar. Hoje a gente vê pessoas aí, louvado seja Deus, julgando, condenando os outros como fossem perfeitos. Mas não tem ninguém perfeito. O único perfeito que teve na terra foi Jesus. O único que não falhou, louvado seja Deus, que não pecou foi Jesus. Mas eu, você e toda a humanidade, louvado seja Deus, é pecador, louvado. Pode falhar. E tem mais, gente. Aqueles que se acham perfeitos, Deus vai permitir eles caírem. Sabe por quê? Para eles saberem. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado, para eles aprenderem, louvado seja Deus engrandecido, que eles não são melhores do que aqueles que não caem. Louvado seja Deus. Tem pessoas que se acham tão perfeitas e são orgulhosas. Não, lembra lá da oração do fariseu? Eu oro, eu jejuo, eu dizimo. Ele se achava perfeito por tudo isso. E o pecador, louvado seja Deus, chegou na presença de Deus e falou que ele era pecador. Olha a diferença de oração. Tem gente que ora se achando santo, a santa, o perfeito, a perfeita. Louvado que só vê a sua família errada. Não, meus filhos estão errados. Quando tu enxerga só teus filhos errados e que tu enxerga como perfeita, louvado seja Deus, tu está mais errada do que teus filhos. Porque nós que estamos procurando obedecer a Deus, nós temos que entender os nossos filhos. Você tem que entender que teus filhos ainda não têm o entendimento que você tem. E não condenar, e não achar que você é melhor do que o teu filho, porque hoje você ora, porque você jejua, porque você adora a Deus. Se você adora a Deus, você vai ter entendimento, entender o teu filho, vai entender a tua filha. Não apoiar o erro. Apoiar o erro é outra coisa. Entender que eles estão em processo de libertação e não ficar julgando teus filhos e não ficar julgando tua família. O que mais a gente escuta é as pessoas dizer assim: esse daí não quer nada com Deus. É o que mais eu escuto, gente. É a pessoa dizer: meu filho não quer nada com Deus. Oh, Jesus amado, você não sabe a guerra espiritual que esse jovem está passando, que essa menina está passando. Você não sabe a guerra espiritual, mas você está abrindo a boca e dizendo que ele não quer nada com Deus. Lembra quando você não queria nada com Deus? Lembra quando você era uma adolescente, era uma jovem que não obedecia aos teus pais? Lembra quando você era uma adolescente que você queria conhecer as festas mundanas, que você queria ter um namorado, que você queria namorar? Lembra, louvado seja Deus engrandecido. Pois é, agora teus filhos estão vivendo isso. Hoje você está na presença de Deus. Louvado seja Deus, mas os teus filhos agora estão passando por aquilo que você passou lá atrás. Louvado seja Deus, sabe por quê? Porque Satanás luta contra os nossos filhos. Sabe por quê? Porque os nossos filhos vão ser aqueles que vão levar a palavra de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E assim o Senhor, louvado seja Deus engrandecido, fez trouxe essa mensagem aqui para nós. Você que é um tocador da casa de Deus. Você que é aquele que canta. Levita é o que cuida das coisas de Deus. Levita não é o que canta, hein? Levita é aquele que cuida da casa do Senhor. Esse é o levita. Louvado seja Deus engrandecido. Porque tem gente que chama de cantor e cantoras levita. E não são levitas. Vão estudar a palavra de Deus para vocês saberem o que é levita. É o povo do que veio do povo de Levi, que cuidava da casa do Senhor. Louvado seja Deus e das coisas do Senhor. Louvado seja Deus engrandecido. Deus amado, Deus poderoso, essa foi a palavra. Está afastado do caminho, volte para o caminho. Não seja como Saul. Você que está afastado do caminho, volte para o caminho, se arrependa. Faça que nem Davi, seja que nem Davi. Davi não adulterou? Davi não adulterou, não tramou a morte? Davi fez tudo isso. Mas ele disse o quê?
para o Senhor, não tira o teu espírito de mim. Davi foi lá para o Salmo 51 e falou para o Senhor: Senhor, me converte, purifica o meu coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Davi foi lá para o Salmo 51, vão lá ler o Salmo 51. E Davi pega e se arrepende de uma tal maneira que agrada ao Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido. Então não vamos ser como Saul, vamos ser que nem Davi. Louvado seja Deus, nos arrepender. Louvado seja Deus, engrandecido. Chegar na presença de Deus como esse pecador arrependido, precisando de perdão de Deus. Aí você vai dizer: ah, irmão, mas eu não pequei. Mas você acha que não pecou. Eu posso achar que eu não pequei. Mas de repente eu olhei algo que não devia olhar. De repente eu falei algo que eu não devia falar. De repente eu pensei algo que eu não devia pensar. Já pequei. Porque nós estamos vivendo nesse mundo, a qual o mundo é de pecado. Louvado seja Deus, engrandecido. Nós estamos vivendo nesse mundo, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que somos tentados todos os dias. Nós estamos vivendo nesse mundo, louvado seja Deus, engrandecido, em qual nós temos que vigiar para não cair em tentação. Então, louvado seja Deus, e não existe ninguém que é o melhor do que o outro. Não existe ninguém perfeito do que o outro. Não existe ninguém que diga assim: não, eu não vou cair. Pelo contrário, nós temos que ser esses que vigiamos para que não caia, que vigiamos para que Satanás não roube a nossa coroa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Entendemos a palavra de Deus, entendemos a palavra de quem era Saul e de quem era Davi. Vamos ser esses adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Quando você louvar, louve para Deus, não louve para se aparecer. Quando você tocar o instrumento, toque para Deus, não toque para ser melhor do que os outros, porque você sabe que você toca melhor do que os outros. Você sabe que você canta melhor do que os outros. E tem gente que sabe que canta melhor do que os outros, sai julgando os outros, sai desfazendo dos outros. Deus não vai receber teu louvor, não. Porque tu tá desfazendo do teu irmão que sabe cantar, que não sabe cantar e tu sabe. E tu tá desfazendo do teu irmão que sabe tocar o instrumento, que tu sabe tocar o instrumento que ele não sabe. Tu pensa que Deus vai receber o teu louvor porque tu canta bem, porque tu toca bem e porque tu tá desfazendo dos outros que não têm o dom do louvor? Porque tu tá desfazendo dos outros que não toca bem, que não ora bem, que não louva bem, que não prega bem? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não é nós que pregamos, é o Espírito Santo que fala pelas nossas bocas. Não é nós, de nós mesmos não ia sair nada, de mim mesmo não sai nada. Mas do Espírito de Deus sai, para mim e para você. Louvado seja Deus, engrandecido. E essa foi a palavra. Volte para Jesus, porque Jesus está voltando, né? Gente, quem era rei aqui nessa história? Era Saul. Davi ainda não era rei. Davi era pastor. Mas quem foi? De quem Saul precisou? Desse pastor. O rei precisou do pastor que tocou o instrumento e o espírito maligno saiu. Tá entendendo? Tem muitos aí. Louvado seja Deus, achando que são, mas tá precisando. Louvado seja Deus da oração. Daquele que não sabe tocar. Daquele que não sabe louvar. Daquele que tu olha, não é um ungido, né? Não é ungido, é um pastor. Não é ungido, não tem uma teologia, não tem uma faculdade de pastorado, né? Assim, louvado seja Deus e agradecido, não. Desse daí não pode sair nada, não foi assim que disseram de Jesus? Foi assim que falaram de Jesus. Desse daí não vai sair nada, não saiu, foi a nossa salvação, a nossa libertação. Louvado seja Deus, Jesus, aquele que era o mais desprezado. Jesus que era o mais desprezado, quem sabe você é o mais desprezado na tua casa. Quem sabe que você é o mais desprezado na tua congregação. Quem sabe você é o mais desprezado no teu trabalho. Quem sabe você é o mais desprezado, louvado seja Deus e agradecido, mas Deus é contigo. O que importa é que os reis sejam conosco se Deus é conosco. O que importa é Deus ser conosco. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Presta bem atenção no que o Espírito Santo colocou no meu coração. Esse homem pode não te dar valor.
Esse chefe pode não te dar valor. Os teus vizinhos podem não te dar valor. Os teus filhos podem não te dar valor, mas Jesus te dá valor. O teu esposo pode não te amar, mas Jesus te ama. Louvado seja Deus. Esse homem que não quer você como esposa, mas eu quero dizer que Jesus te quer como esposa. Jesus te quer como noiva. Jesus te quer, louvado seja Deus. Você é importante, você é escolhida, você tem valor para Deus. Louvado seja Deus, agradecido. Você é amada por Deus. Você está aí chorando, sofrendo porque o fulano te ama, porque o ciclano te ama, mas coloca no teu coração, mulher de Deus, homem de Deus, que Jesus te ama. Ele te amou ao ponto de dar a vida dele por você, de dar a vida por nós. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Você é amada por Deus. Você é amada por Cristo. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. O que é mais importante é o amor dos homens por ti, ou é o amor de Deus, ou é o amor de Cristo? O que é mais importante é Deus ser contigo, ou esse homem ser contigo, ou essa mulher ser contigo? O importante é Deus ser conosco. Porque Saul, com toda a sua realeza, Deus não era mais com ele. E Davi, louvado seja Deus, engrandecido, com a sua pobreza ali, cuidando de ovelha, Deus era com ele. E mais lá na frente, a coroa que era de Saul foi de Davi. E eu quero dizer para você que a tua história, louvado seja Deus, engrandecido, ainda não terminou. Tem algo de Deus grande vindo para a tua vida. Porque esse Davi desprezado, esse Davi que foi desprezado pela família, que foi desprezado pelo rei Saul, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, que foi invejado pelo rei Saul, mas não foi desprezado nem rejeitado por Deus. Louvado seja Deus. Ei, lá na frente, louvado seja Deus, aquilo que era daquele que te inveja, vai vir para tua mão. Porque Saul teve uma grande inveja de Davi. Saul fingia que gostava de Davi. Saul pegou Davi, às vezes dizia que era como um filho. Quem é o pai que quer tirar a vida do seu filho? Quem é o pai? Saul muitas vezes tentou tirar a vida de Davi. Muitas das vezes, de tanta inveja que ele tinha, louvado, de tanta perturbação, espíritos malignos que estavam na vida de Saul, porque o Espírito de Deus tinha saído da vida de Saul. Então, o que nós precisamos é que a gente obedeça a Deus e que o Espírito de Deus esteja na nossa vida. Louvado seja Deus e agradecido. E assim como o Senhor colocou a coroa na vida de a coroa que era do seu maior invejoso foi para Davi, assim Deus vai fazer contigo. Aquilo que é do teu invejoso, você vai ter. Deus vai colocar nas tuas mãos. Louvado seja Deus, agradecido. De pessoas que têm inveja de você. Até tem tudo, porque Saul tinha tudo, mas não tinha o Espírito de Deus. Mas não tinha o Espírito de Deus. E o que foi que aconteceu? Deus colocou a coroa de Saul na vida de Davi. Davi se sentou no trono. Davi tomou posse das coisas daquele que o invejava. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Amém, gente. E essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome